Seres iluminados, vocês já fizeram uma reflexão de como foi o mês de agosto? Enquanto as empresas estão fazendo o fechamento do mês, eu vou apresentar a minha reflexão do mês de agosto para vocês. Vamos começar com uma reflexão espiritual. Você está indo na igreja? Quantos cultos você participou no mês de agosto? Você tem colocado em prática o que Deus lhe ensinou através da palavra, dos testemunho, ensinamentos? Na igreja que eu frequento, nós tivemos 14 cultos online. Em cada culto, Deus fala com as pessoas de forma diferente. Então, eu vou apresentar aqui para vocês uma frase do que eu entendi que Deus estava falando comigo e quais são as ações que eu tenho feito para colocar em prática aquilo que Ele me ensinou. Então, dia 1º de agosto, a palavra foi 2 Coríntios, capítulo 11. Ele falou sobre promessa de bênçãos e pediu para animarmos. Eu estava andando um pouco triste no começo do mês de agosto, né, com tudo que está acontecendo. Então, eu senti que Deus estava pedindo ali para mim mais ânimo. Então, eu tenho me esforçado para me manter sempre animada e demonstro gratidão para Deus em tudo o que eu faço durante o dia. 2 de agosto, Salmos 46. O Senhor é o nosso protetor e nos recompensa. Essa palavra ela mexeu muito comigo porque eu estava muito preocupada com a opinião das pessoas em relação ao meu trabalho, em relação ao que eu posto nas redes sociais. E essa palavra ela me despertou para que eu me preocupe somente em agradar a Deus e que em tudo Ele vai me proteger. 5 de agosto, 1 Tessalonicenses 5. Ser luz na vida das pessoas, se esforçar pela salvação e buscar a palavra sobre aquilo que não tem conhecimento. Eu já fui uma pessoa muito agressiva, muito ignorante e já perdi muitas amizades por conta disso. E Deus tem me ajudado, né? Tem me transformado em relação a isso, em saber lidar, né, me relacionar melhor com as pessoas. Então, eu também tenho tido cuidado com o que eu compartilho, eu tenho procurado também o fundamento de coisas que desconheço e quando não descubro, eu busco a Deus. Então, por exemplo, às vezes eu ouço falar de alguma técnica ou alguma prática de uma atividade e eu ouço os benefícios, mas ainda assim eu quero saber o fundamento, porque tem muitas coisas que têm oculto neste mundo. 8 de agosto, Gênesis 28, versículo 10. Espírito e carne vivem em conflito e combate um contra o outro. Seja espiritual e não carnal. Olha, o corpo da gente, ele só quer coisas boas, né? O nosso corpo carnal, ele só quer férias, só quer ficar na moleza, sentar, assistir Netflix. É só isso que o nosso corpo gosta. E se a gente não tomar cuidado, ele domina a gente e isso evita que nós prosperamos em nossas vidas e que atingimos os nossos objetivos. Então, eu tenho me policiado em relação a alimentação, né? Então, eu tenho praticado jejum, tenho tomado banho frio, né? E estou procurando aprender também a controlar a minha mente e o meu corpo. Porque se a gente não aprende a controlar, a gente acaba sendo dominado pelos desejos da nossa carne. 9 de agosto, Atos 4, versículo 32. Sirva ao Senhor de coração, não encrenque com ninguém e pregue o Evangelho. Nós que cremos em Deus, né, nós devemos nos esforçar para servir ao Senhor de coração. Não adianta a gente só ir na igreja, a gente se vestir com discrição, né? Existem várias coisas que nós precisamos fazer para servir a Deus. Então,
eu tenho me esforçado em relação a isso, né? Eu não sou perfeita, né? Tanto que esses dias mesmo eu encrenquei com uma pessoa. E o blog é uma forma simples que eu encontrei de falar sobre Deus. 12 de agosto, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 ao 11. O que você planta, colhe com abundância. Aceite sua idade e sirva a ele em todo o tempo. Eu não sou a melhor agricultora, mas eu estou me esforçando para plantar boas coisas, porque olha, antes de Deus me transformar no meu ser, antes de eu me arrepender dos meus pecados, eu plantei muitas coisas ruins e isso com certeza, né, impactou na minha vida. Então agora eu tenho me esforçado a cada dia para procurar plantar somente coisas boas. Eu também tenho procurado falar com Deus além da oração. Então, eu faço a minha oração matinal, antes de dormir, mas no meu dia a dia também eu estou sempre glorificando a Deus, cantando um hino, um louvor, né, que é uma forma de também glorificar ao nome do Senhor. 15 de agosto, Atos 2, versículos 1 ao 21. Primeiro, praticar os dons. Segundo, formas de falar com Deus através da oração e do Espírito. Terceiro, ter informação que prejudica o nosso desenvolvimento espiritual. Eu não sei se eu estou praticando todos os dons que Deus me deu, mas eu sei que o dom da fé eu tenho praticado. A oração, ela por enquanto é um desafio, dificuldade de controlar a minha mente. Já teve momentos na oração em que eu senti como se eu estivesse enfrentando uma muralha, sabe? Uma muralha gigante que separa a minha carne do meu espírito, e aí isso dificulta a minha comunhão. Mas eu tenho orado muito a Deus todos os dias, persistentemente, pedindo para Ele que Ele me ajude nessa questão. E eu já tenho percebido nos últimos dias que essa muralha ela já não está tão forte. Bom, eu também me mantenho atenta quanto ao que eu sinto e evito notícias ruins. Então, por exemplo, quem é que nunca sentiu inveja de alguém, né, na rede social por algo? Né? É normal, nós somos humanos, somos falhos, então às vezes tem sentimentos, né, que surgem, são sentimentos que não tão positivos. Eu procuro prestar atenção ao que eu estou sentindo, e se é algo que está me fazendo mal, eu já, né, evito, paro de acompanhar. 16 de agosto. Mateus, capítulo 13, versículo 44. Bom, crer e fé são dons de Deus. Somos filhos e herdeiros de Deus. Ele quer ver o nosso esforço para nos enriquecer daquilo que é do céu. Então, como eu falei para vocês, eu tenho testado, né, a minha fé, tenho procurado praticar para fortalecê-la. Que a fé é do tamanho de uma mostarda, né, como se fosse uma mostarda. E se a gente não praticar, ela não é desenvolvida. E a oração, como eu falei para vocês, é algo que eu tenho insistido continuamente, porque realmente, por enquanto, é um desafio. E Deus quer o nosso esforço, né? Ele quer ver o nosso esforço para que Ele nos dê mais coisas, né, do céu. Então, também a importância da gente buscar mais as questões espirituais, focar nisso, do que buscar as coisas materiais. 19 de agosto, Lucas 1, versículo 1 ao 25. Jesus ama os que o ama e vai ao encontro dos que lhe buscam de madrugada. Excelência é virtude que Deus não pode faltar em nós. Eu acredito que Deus estava me pedindo um pouco mais de esforço. Então, eu decidi levantar de madrugada. Eu já frequentava no passado, e pode até parecer fácil, né, buscar Deus em oração de madrugada. Mas eu confesso para vocês que nas primeiras tentativas eu cochilei. Então, ainda assim, eu continuo persistindo. E eu ando devedora em algumas áreas da minha vida quanto à excelência. Então, tenho
tem coisas que eu sou muito excelente, principalmente no trabalho, mas tem outros aspectos que, olha, não é tão bom assim. 22 de agosto, João 8, versículo 47. Existe uma verdade que é de Deus. Para entender o que ele nos ensina, precisa ter o Espírito dele dentro de si. Isso realmente é uma verdade. Eu só consegui compreender a verdade de Deus após eu me arrepender dos meus pecados e depois do processo de transformação que ele foi fazendo pouco a pouco na minha vida. Enquanto eu vivi no mundo, não havia nem um pouquinho de Deus dentro de mim. Eu era uma pessoa muito vazia espiritualmente. 23 de agosto, Hebreus, capítulo 11, versículo 1 ao 25. Sem fé é impossível agradar a Deus e alcançar qualquer coisa. Tenha fé, pois Deus cumprirá o desejo do seu coração. Olha, dependendo do problema que eu estiver passando, a minha fé dá uma vacilada, viu? E aí, quando isso acontece, eu lembro das histórias que eu li na Bíblia Sagrada. E eu foco nos principais milagres que Deus operou. Então, por exemplo, de Moisés, né, quando Deus abriu o mar, e também o tempo em que o povo de Israel viveu no deserto, que Deus mandou maná para que eles pudessem se alimentar. O poder de Deus, assim, é infinito, né, maior do que podemos imaginar. 26 de agosto, Salmos 1, 3, 4. Assistir e dar assistência. O que posso fazer? Como posso ajudar? É isso que o Senhor espera de nós. Eu confesso que de vez em quando eu falho nessa parte, né, de dar assistência. Sabe aquela preguicinha, às vezes principalmente quando é um trabalho que é muito repetitivo, né? No meu atual emprego, existem algumas tarefas que é bem maçante, que é todo dia a mesma coisa. E aí, às vezes tem que prestar uma assistência para o cliente e aí dá aquela preguicinha, sabe? Então, você vê que, né, nós somos falhos, mas continuo me esforçando a melhorar pouco a pouco a cada dia. 29 de agosto, Esther 6. Não é por acaso. Tudo o que aconteceu na vida de Esther foi pela vontade de Deus, para um propósito. Devemos saber ganhar os corações. Há 2 anos eu tinha um emprego instável assim, modo de dizer, que eu trabalhava bastante tempo na empresa. Mas Deus, ele mandou pela palavra dizendo que ele iria abrir uma porta de um emprego e que eu não deveria negar. Não demorou e aconteceu. Em negar, eu lembrei da palavra e aí aceitei a proposta. Eu ainda não entendo o motivo, né? Mas eu espero que um dia Deus possa me revelar. Além disso, essa parte de que Deus falou na exaltação da palavra sobre a gente saber ganhar os corações, ele está falando de relacionamento. E relacionamento, como eu falei para vocês, é um ponto que eu sou falha. Pedido muito a Deus, né, ajuda para desenvolver essa parte. E também tenho buscado livros, né, sobre lidar com as pessoas. 30 de agosto, Josué 3. Para recebermos milagres, precisamos nos santificar, consagrar e ter boas obras. E não é de qualquer maneira que o Senhor opera milagre. Quando Deus converteu a minha alma, eu senti que eu não deveria cortar mais meus cabelos. E olha que eu cortei muito o cabelo de todos os estilos possíveis. Eu sentia muito desejo, um desejo forte de cortar o cabelo por conta da transição, né? Que eu tô assumindo os cabelos grisalhos. Só que sempre que eu pensava em ir num salão, parece que alguma coisa me prendia. E aí eu ia no culto, e aí Deus sempre falava pela palavra, né? Sempre mandava a palavra de santificação, sempre. E aí eu comecei a orar, pedindo para Deus me ajudar, né? A remover aquele desejo que eu tinha no meu coração. Eu até acompanhava, né, contas no Instagram de corte de cabelo, assim, e parei justamente
para evitar que esse sentimento, né, esse desejo reacendesse de novo. Porque nós somos influenciados, né? Não tem jeito. Então a gente tem que tomar realmente muito cuidado com o que a gente consome.